Pessoal, eu quero deixar um aviso aqui rapidinho antes de começar o vídeo. Eu fiz uma pesquisa no Instagram e percebi que tem várias pessoas começando agora no mundo dos filtros. Então, por esse motivo, eu decidi realizar a primeira semana de Spark Pro no Brasil. Então, vai acontecer entre os dias 14 e 20 de setembro, a semana do Intensivão Spark Pro, onde eu vou te mostrar como criar o seu primeiro filtro de forma online gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde vocês podem acessar e também se inscrever lá. Lembrando que são vagas limitadas e você deve se inscrever agora. Então clica lá e se inscreve. Então agora, de volta para o vídeo. E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre como publicar efeitos, o que vai em que lugar. A gente vai também mexer aqui no Spark R Hub, dar permissões e tudo mais. Tudo que você precisa saber para poder subir o filtro do cliente ou para que ele te dê permissão e você consiga publicar os filtros deles e também ter acesso às métricas que cada filtro vai produzir. Então aqui agora a gente está dentro do projeto do Spark. Esse aqui foi o tutorial de asas do vídeo passado, então se você não assistiu, eu recomendo que você assista. É um projeto bem legal, onde a gente trabalha com segmentação e também com essas asas 3D. E agora a gente vai fazer a exportação desse arquivo. Bom, primeiramente é super importante que antes de vocês exportarem os arquivos, vocês olhem as texturas. No caso aqui a gente não tem nenhuma textura diferente, né? A gente só tem as texturas que estão dentro dos objetos. Então, por exemplo, aqui a nossa borboleta tem 3 texturas. E é super importante que vocês marquem o No Compression de todas as texturas. Ela vai estar dentro do objeto 3D aqui embaixo, ou então nessa abinha aqui de texturas. Então, assim que você ativar o No Compression, essa textura não vai mais perder qualidade quando você exportar ela para o Instagram. Então, agora que a gente já sabe isso, a gente tem 2 jeitos de subir o filtro. O primeiro seria aqui através da ferramenta Upload. Então, você vai fazer o Upload. Ok, já fez o Upload. E vocês podem perceber que o arquivo já está aqui. Bom, recentemente estava acontecendo muito do arquivo não carregar e as pessoas precisarem do arquivo AR Export. Então eu vou mostrar para vocês também a forma que a gente vai fazer para colocar o arquivo AR Export. Então aqui dentro do Spark mesmo, a gente vem nesse mesmo lugar, Upload and Export. E aqui vocês vão ver o Export File. Então eu venho aqui, Export File, eu vou salvar aqui como Tutorial Asas AR Export e salvar. Uma coisa aqui, pessoal, que é super importante é que o formato necessário para que você consiga subir um filtro é AR Export, tá? O AR Project ele não serve aqui, ele é apenas o formato que você salva o arquivo editável, ou seja, aquele arquivo que você está salvando aqui do seu projeto. Então esse aqui é um AR Project. Esse arquivo que você vai exportar, ele é um AR Export. Ok, dito isso, então agora a gente pode também fazer a substituição aqui do nosso arquivo. Então já entrei aqui na minha pasta e vou clicar nessa aqui. Vou selecionar o arquivo onde eu salvei. E ele está fazendo aqui agora a substituição. Bom, agora você vai escolher aqui qual que é o nome do seu efeito. Eu vou colocar aqui asas de borboleta. E agora tem aqui também a plataforma. A plataforma é onde o seu filtro vai ser publicado. Se vai ser no Facebook ou no Instagram. No meu caso aqui eu vou selecionar o Instagram. E aqui ele já aparece uma prévia de como o meu filtro vai ficar. Então aqui nos próximos eu posso escolher a minha conta e também as contas que eu gerencio, no caso, né? Eu posso escolher aqui entre elas. E aqui eu vou selecionar a categoria. No caso aqui seria efeitos que colocam aparência, ficção científica e fantasia e engraçados. Ok, já selecionei. Você pode selecionar uma ou até no máximo 4 categorias. E aqui agora a gente tem a palavra-chave, que eu vou colocar borboleta, butterfly, e vai ser isso. Beleza, aqui agora a gente tem os vídeos de demonstração. Você pode conseguir eles de 2 formas. A primeira, você vai salvar aqui seu projeto. Então você salva. E também você tem a opção aqui de testar no dispositivo.
E agora você tem a opção aqui de testar no dispositivo. Então você vai clicar, testar no dispositivo, você vai copiar e vai enviar para que você consiga abrir o efeito. Nessa semana eu tinha recebido várias mensagens de pessoas que estavam tendo problema ao copiar aqui dessa área, porque não estava funcionando. Então agora já foi resolvido, você pode utilizar normalmente sem nenhum problema. E agora com esse link você vai gravar um vídeo, que no meu caso já está gravado aqui, que é esse vídeo. E agora você vai selecionar ele aqui, carregar arquivo ou capturar vídeo, que no caso abriria a câmera do seu Instagram. Então eu vou aqui escolher o arquivo, selecionei o meu vídeo. E agora que eu selecionei o meu vídeo, eu vou escolher aqui qual a imagem que eu quero usar como capa, que vai ser aquela imagem que vai aparecer quando a pessoa for na sua aba de filtros. Então eu vou selecionar essa aqui. E agora o ícone. O ícone você pode tanto fazer uma imagem exatamente como você quiser, seja o desenho de uma borboleta ou coisas do tipo, lembrando das regras que você não pode copiar nenhum esquema de cores do Instagram e do Facebook, então você não pode fazer aquele degradê exatamente igual ao deles, e também não pode ter texto e nem logos aqui no seu ícone, mas os logos geralmente são aprovados também, tá? Então aqui no exemplo eu vou substituir e agora eu posso também escolher uma foto minha. Lembrando, pessoal, que é bem importante que vocês peguem uma foto de vocês mesmos e não fotos de outras pessoas, que também não é permitido, tá? Então a foto sua é permitida e você pode utilizar aqui. Então agora eu já tenho aqui o meu ícone, eu posso vir aqui em o mais breve possível e agora eu tenho que dar as instruções do que o meu efeito é para que o analista possa analisá-lo e aprovar ou não o meu efeito. Então eu vou colocar aqui efeito de asas de borboleta com segmentação. Ok, então eu já disse para ele tudo que tem no meu efeito. Ele vai olhar os vídeos, vai analisar aqui o ícone e possivelmente ele pode ou não acessar também o link de testes para ele confirmar se realmente é isso mesmo ou não. E também tem inteligência artificial que pode já rejeitar o seu filtro logo de cara. Ela analisa o vídeo e o ícone e, de acordo com alguns padrões, ela pode já rejeitar o seu efeito. Então você pode perceber que algumas vezes demora alguns dias para que você tenha a rejeição e algumas vezes é instantâneo. Então, quando é instantâneo, é a inteligência artificial que está recusando o seu efeito. Então, agora que a gente já fez essas alterações, a gente simplesmente pode vir aqui e enviar. Ele agora está carregando os meus arquivos, carregando os vídeos, as imagens e tudo mais que eu adicionei aqui para subir. E assim que ele carregar tudo, ele já vai aparecer aqui como enviado e a gente recebe esse aviso aqui de em análise. Agora outra coisa importante, se você quer acessar ou postar um filtro na conta de outra pessoa, de outra empresa, coisa do tipo, eu vou te mostrar agora como que você vai fazer. Pessoal, coisa super importante, tá? É preciso vocês se atentarem aqui aos formatos. Aqui no arquivo, a gente está apenas com arquivos AR Export, tá? AR Project não serve aqui. Em vídeos de demonstração, você precisa usar vídeos MP4. E aqui no ícone, você precisa utilizar também ícones que sejam JPEG. Afinal, o PNG não vai ser aceito, tá? Você não vai conseguir usar um PNG aqui, então você precisa converter para o formato JPEG. Beleza, dito isso, agora a gente pode vir aqui para poder adicionar mais pessoas para postarem na nossa conta. Vocês vão vir aqui em configurações e conta pessoal, configurações. E aqui vocês têm a parte de permission. Aqui na parte de permissão, você pode adicionar um grupo de permissões de pessoas que vão poder utilizar aqui e postar coisas na sua página. Então isso aqui é o seu cliente que precisa fazer, tá? A partir desse momento, ele vai entrar aqui no Spark AR Hub, bem nas configurações, permissions, ele vai na página que ele quer te adicionar. E agora ele vai vir aqui, grupo de permissões e adicionar grupo. Eu vou chamar aqui grupo postar filtro na minha conta. Ok, e agora aqui você vai selecionar o nome de uma pessoa que vai poder postar o filtro na sua conta. Então, eu vou digitar aqui o nome do meu sócio, Vinícius Pereira,
e agora eu venho aqui em criar. Então ele vai carregar essa barrinha e vai adicionar essa pessoa para que ela possa ter acesso à sua conta aqui. Bem, a partir do momento que você já colocou essa pessoa, vai aparecer aqui o seu grupo de permissão e também a foto da pessoa selecionada. Como eu não consegui fazer com o Vinícius, eu fiz aqui com a minha esposa, mas aqui você já consegue ver que está o nome dela e também aqui você consegue editar e deletar essa pessoa para que ela não publique mais na sua conta. A partir desse momento, então, na conta da pessoa, aqui nesse canto inferior esquerdo, você vai ter acesso a todas as páginas que você pode publicar. Então aqui eu tenho 4 páginas que eu já tenho o acesso e que eu tenho a permissão para publicar. Sendo assim, basta você selecionar em qual conta você quer publicar o efeito e você pode agora ir para a aba de efeitos e publicar um novo efeito através do arquivo AR Export, como eu mostrei para vocês. Caso você queira utilizar um link de testes, você pode também ir lá na aba de efeitos, aqui no canto direito, e você tem aqui copiar link de teste ou copiar link da prévia. Então, a partir desses links você consegue também utilizar o efeito ou enviar para alguma pessoa testar. Bom pessoal, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações. Então valeu galera, falou e até o próximo vídeo.